Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos ao estudo da lição de número 5, revista CPAD Adultos. O casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Texto áureo está em Ruth, capítulo 3, versículo 11. Agora, pois, minha filha, não temas. Tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. A verdade prática nos ensina que uma mulher virtuosa tem um valor incalculável, por seu caráter e sua disposição de servir a Deus e a família. Nossa leitura bíblica em classe está no livro de Ruth, capítulo 3, versículos 8 a 10, capítulo 4, versículo 11. E sucedeu pela meia-noite, o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia a seus pés. E disse ele: Quem és tu? E ela disse: Sou Ruth, tua serva. Estende, pois, tua aba sobre tua serva, porque tu és o remidor. E disse ele: Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta tua última beneficência do que a primeira, pois após nenhum jovens foste, quer pobres, quer ricos. Ruth 4, 11. E todo o povo que estava na porta e anciãos disseram: Somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e ate já valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Antes de prosseguirmos para o comentário da lição, lembre de deixar o seu like, o seu curtir aqui neste vídeo, compartilhando também com seus amigos, parentes e irmãos em Cristo. Isso é muito importante para que o algoritmo do YouTube reconheça a relevância deste vídeo e assim ele será sugerido a mais pessoas dentro desta temática. Nos ajude a espalhar a boa semente do Evangelho neste grande campo virtual que é a internet. Passemos então ao comentário da lição. A introdução nos fala que o livro de Ruth começa com fome e mortes, mas termina com duas grandes celebrações: o casamento de Boaz e Ruth e o nascimento de Obed, o avô de Davi. Nosso Deus é poderoso para reverter tragédias em bênçãos. Além de um redentor humano, a história nos apresenta parte da genealogia de Jesus, o nosso redentor divino humano. Primeiro tópico: o compromisso de Boaz com Ruth. O primeiro item: no lugar da bênção. A colheita da cevada e do trigo havia terminado. 3 meses haviam se passado e Ruth havia conseguido sustento para ela e sua sogra. Ruth permanecia servindo a Noemi e lhe obedecendo em tudo. Seu lema era: tudo quanto me disseres farei. Esse tipo de obediência incondicional que vemos na vida de Ruth também é a obediência que Deus quer de nós. Este exemplo de mulher que era obediente à sua sogra e a sogra que dava conselhos abençoados para sua nora é um reflexo, um pequeno brilho de como nós temos que ser obedientes a Deus, pois Ele só quer o nosso bem. Ruth teve oportunidades fora de casa, mas não se aventurou por parte alguma, como se fosse autônoma e independente. Ela não buscou falsas liberdades, como as que são pregadas hoje pela ideologia feminista. Para usar uma linguagem atual, Ruth nunca buscou ser uma mulher empoderada. Ela aceitou ser uma mulher submissa. Submissa em primeiro lugar a Deus, submissa ao seu marido e, quando este partiu, à sua sogra. E a sua submissão fez com que Deus a empoderasse de uma maneira que ela por si mesma não conseguiria. Sua lealdade e sujeição fortaleceram o desejo de Noemi de vê-la novamente casada. Noemi sabia que
pouco tempo de vida lhe restava. Ela já era idosa, já estava em avançada idade, e ela se preocupava: quem vai cuidar de Ruth quando eu me for? Ela precisa de alguém para cuidar dela. Ter um novo lar era fundamental para a felicidade e segurança de Ruth. O casamento é uma instituição divina, fundamental para a solidez da família, da igreja e de toda a sociedade. A bênção de Ruth estava chegando, e ela permanecia no lugar certo. Durante todo esse tempo vivendo no povo de Israel, Ruth não procurou outros relacionamentos. Ela cuidou da sua sogra e buscou e esperou em Deus. Segundo item nos fala sobre a iniciativa de Noemi. Os cereais colhidos eram levados para a eira. O que era a eira? Um terreno plano, chão batido, ou às vezes com um tipo de cimento ou reboco. Ali acontecia a debulha das espigas, ou seja, as espigas eram batidas ou socadas para que o grão se separasse dos talos e folhas. E depois os grãos eram recolhidos, imagine o trabalho que isso dava, para que afinal fossem moídos, transformados em pó, e a partir dali poderia-se fazer alimentos, trigo e cevada. Eram transformados em farinha. Algumas regiões do Brasil, principalmente aqui na região norte, quem mora na região norte e está me ouvindo agora, sabe muito bem do trabalho, por exemplo, como é feito com algumas raízes, como a mandioca ou a macaxeira, que são tiradas da terra, são moídas, às vezes manualmente, às vezes por uma máquina, para a partir dali ter todo um trabalho e se transformar na farinha. Pois bem, o trabalho que era feito ali com aqueles cereais, trigo e cevada, era um pouco parecido com o trabalho que é feito hoje. Noemi, portanto, soube que naquela noite Boaz faria aquele trabalho. Ele estava ali supervisionando justamente a debulha dos cereais, das espigas. Era uma grande oportunidade para Ruth se aproximar dele e demonstrar seu interesse em ser remida. Vamos explicar um pouco melhor do que se trata essa remissão. Noemi e sua família tinham ido embora de Belém por causa da fome, durante quase 10 anos. As suas propriedades não lhes pertenciam mais. Alguém precisava remir aquelas propriedades, comprar de volta o que era deles. E esse alguém precisava de preferência ser alguém aparentado deles, alguém da sua família, de primeiro, segundo, terceiro graus. Esse era o processo de remissão. Veja, portanto, que o que Ruth estava buscando não era simplesmente um casamento, mas era algo muito mais prático. Era algo que tinha a ver com a recuperação da sua herança, da herança da sua família. Afinal, ela era da família de Noemi. Embora o seu marido tivesse falecido, mas Noemi era sua sogra. Então ali estava em jogo a herança daquela família. Sem que fosse notada, Ruth deveria esperar que Boaz se deitasse, descobrir-lhe os pés e deitar-se discretamente. Há quem leia esse texto e pense que havia alguma coisa de sexual naquela situação, mas não. Aquele era o costume daquela época, daqueles tempos, que era uma forma da mulher pedir a proteção de alguma pessoa para o procedimento da remissão. Estender a capa, quando Ruth pede a Boaz que estenda a capa sobre si, não significa que ela estivesse despida ou sem roupas, como alguém já aventurou de interpretar o texto dessa maneira. Nada disso. Estender a capa naquele momento, naquela época, era sinal de compromisso de casamento. Em Ezequiel 16:8, essa prática é mencionada como uma metáfora, representando o compromisso de Deus com o povo de Israel. Terceiro item, respeitando o processo. Para encontrar-se com Boaz, Ruth deveria se preparar, deveria banhar-se, se perfumar, vestir sua melhor roupa. Alguém pode ler isto aqui e pensar que tinha alguma coisa, repetimos, a ver com o ato sexual. Não. Ali, a pessoa devia se apresentar na sua melhor forma para pedir a remissão do remidor. Assim como não exclui a ternura, a santidade não despreza a beleza, desde que com simplicidade, em pureza, moderação. Vivemos em uma época em que as aparências são deturpadas. Há quem supervalorize a aparência,
ou seja, exagere na beleza, e há também quem faça o caminho oposto, ou seja, transforme a feiura num padrão que deve à força de ser aceito pela sociedade. Então nós vemos aí duas formas muito deturpadas de se falar da questão da aparência. Nós, cristãos, devemos ser equilibrados. Beleza, sim, na medida certa, no ponto certo, com equilíbrio. Por volta da meia-noite, Boaz acorda, assustado, com uma mulher deitada a seus pés e pergunta: quem és tu? Orientada por Noemi, Ruth se identifica, lembra-lhe a sua condição de remidor e pede que estenda sobre ela a sua capa. E como Noemi dissera, Boaz realmente entendeu. Ele entendeu que cabia a ele fazer a remissão. Ele entendeu o que a mulher estava buscando e ele a elogia, ele a louva. Ele reconhece que ela não foi atrás de outros remidores, embora mais jovens. Isso pode nos dar a entender que Boaz já era uma pessoa de alguma idade, talvez um viúvo, talvez uma pessoa que já tivesse um outro relacionamento anterior, mas que já tinha uma idade avançada. Então, este elogio de Boaz a Ruth mostra o quanto ela subiu no seu conceito. Boaz já considerava Ruth como uma pessoa de grande valor, mas agora ela tinha crescido mais ainda no conceito dele. Ele era de fato um parente remidor, ou seja, ele estava na linha de sucessão, ele tinha um parentesco com Noemi e Ruth que lhe qualificava para fazer a remissão. Portanto, não era qualquer pessoa que, ao seu livre-arbítrio, pelo seu próprio capricho, poderia ser remidor de outro. Primeiro tinha que seguir toda uma ordem, toda uma hierarquia, uma linha de sucessão. Se nenhum parente pudesse remir aquela pessoa, então alguém de fora da família poderia. Mas ali ele é o parente remidor. A preferência era para alguém que fosse parente. Só que ele diz que havia outro mais chegado, que tinha prioridade na remissão. Ou seja, é como se ele fosse, vamos supor, um primo de segundo grau, e havia um primo de primeiro grau. Este primo de primeiro grau, que a Bíblia não mencionou seu nome, ele é anônimo, ele tinha prioridade na frente de Boaz para executar o processo de remissão. Então era preciso aguardar, respeitando o processo. Se ele não te quiser redimir, vive o Senhor. Era como se dissesse: juro por Deus que eu te redimirei. A remissão não era simplesmente chegar e propor casamento, ela envolvia custos. Ela envolvia desembolso de dinheiro, ou seja, a remissão ela envolvia pagar um preço, e esse preço era literal. Esse preço era em dinheiro, era em bens materiais. Portanto, aqui a figura do parente remidor, ela aponta para quem? Para o próprio Jesus. Ele é o remidor de todos nós, de toda a humanidade. E ele pagou o preço não com prata ou ouro, mas com o seu próprio sangue. E para se tornar o nosso parente remidor, ele se encarnou. Ele se tornou um de nós. Ele se tornou carne. Ele nasceu de uma mulher. Ele se inseriu na linhagem humana. Deus, que não tem DNA, se inseriu na cadeia genética humana para ser o nosso parente remidor. O caráter santo de Boaz e Ruth novamente se manifesta. Sem qualquer contato íntimo, ela passou o restante da noite deitada aos pés dele e saiu bem cedo para não ser percebida, para que não houvesse falatórios, para que as más línguas não viessem a fazer um juízo errado do que estava acontecendo. Mesmo estando perto, uma bênção pode ser perdida se não soubermos esperar o tempo certo e respeitar o devido processo. Saibamos então esperar as bênçãos de Deus no tempo certo para a nossa vida. Segundo tópico, o casamento entre Boaz e Ruth. Primeiro item, concluindo o negócio. Ruth teve a iniciativa de sugerir a Boaz que exercesse o papel de remidor, conforme o costume da época, mas era fundamental que ele superasse o obstáculo que havia, a preferência do parente mais próximo. Boaz agiu rapidamente, como Noemi havia dito: sossega, minha filha, aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio.
Ou seja, no mesmo dia, Boaz tomou a iniciativa. Todo homem deve ser preparado para tomar iniciativas na vida, principalmente quando o assunto for casamento e vida conjugal. A liderança masculina pressupõe atitude, amor responsável e honra à mulher como vaso mais fraco. Precisamos de homens com H maiúsculo nesta geração. Homens que não sejam simplesmente brabos, valentes, descontrolados, irracionais. Não, ser macho, ser homem, envolve também usar no momento certo a força em defesa da nossa família, em defesa dos nossos queridos e, por que não dizer, em defesa da própria sociedade. Mas precisamos de homens que realmente assumam o seu papel de macho, de líder, e dessa forma a nossa sociedade prosperará. O segundo item nos fala sobre o resgate e a lei do levirato. Boaz foi para a porta da cidade e logo viu o remidor que ia passando. Não seria este mais um ato da providência divina? As coincidências de Deus? Boaz o convidou para tratar do assunto que lhe inquietava. Chamou 10 homens importantes da cidade para testemunharem um ato. Em princípio, o remidor aceitou fazer a remissão, ou seja, adquirir as terras que haviam sido de Elimeleque. Aquelas terras provavelmente já estavam em mão de outras pessoas. A Bíblia não declara se Elimeleque vendeu as suas terras para ir embora de Belém, o que é uma hipótese bem provável, ou se, com o passar do tempo, 10 anos haviam se passado, aquelas terras agora foram tidas como, por exemplo, abandonadas e estavam agora na mão de outra pessoa. Em qualquer dos dois casos, alguém teria que receber o valor daquelas terras. A Bíblia não diz quanto elas custavam, como elas eram, mas o fato é que havia uma propriedade, um imóvel, um terreno, ou mais de um, envolvidos na questão. Teria que haver um desembolso, um pagamento. O novo dono daquelas terras teria que ser indenizado para que elas voltassem para a mão de Noemi e Ruth. Então, o remidor aceitou, mas desistiu quando Boaz o informou que o resgate incluía o dever de se casar com Ruth, a moabita, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade. Vamos explicar o que é isso? A aplicação das duas leis neste caso, a do resgatador e a do casamento por levirato, certamente se deu porque apenas a aquisição das terras não faria que ficasse na família de Elimeleque. Assim, o resgate deveria ser acompanhado do casamento sob a lei do levirato. Vamos explicar um pouco melhor? Havia morrido o marido, Elimeleque, seus filhos, Malom e Quilion, e não havia filhos, não havia descendentes. A descendência de Elimeleque terminaria em Noemi, porque não havia outros filhos. Portanto, o remidor deveria casar com a viúva Ruth, e os filhos que ela tivesse seriam registrados não para aquele pai biológico, não para o remidor, mas no nome do falecido. Isso mesmo. É como se chegasse no cartório e colocasse quem são os pais dessa criança. Em vez de ser o remidor e Ruth, seria Malom e Ruth. Ali prosseguiria a descendência. Naquele filho prosseguiria a descendência de Elimeleque, Malom, Quilion e assim por diante. Então, veja que nesse caso, o remidor ele teria todo o trabalho de cuidar daquela criança, de criar aquele filho. Ele não apenas iria gerar aquela criança, a sua obrigação legal era de cuidar daquela criança até ela ser adulta. Porém, aquela criança não seria considerada no seu nome, mas sim no nome do falecido. Ao ouvir isso, ao saber disso, o remidor desistiu. Assim, o resgate deveria ser acompanhado do casamento sob a lei do levirato. O remidor alegou motivos econômicos para sua desistência. Ele não aplicaria recursos em terras que não seriam de sua própria família, e sim dos sucessores de Elimeleque. É isso mesmo. As terras que ele iria desembolsar dinheiro para comprar de volta não ficariam para ele, mas sim para aquele filho ou filha que ele tivesse com Ruth. Ou seja, não faria parte do patrimônio dele, mas sim do patrimônio daquele filho ou filha que ele teria com Ruth. Terceiro item, o registro público. Seguindo mais um dos costumes da época, a transferência do direito de resgate foi selada com o remidor descalçando o sapato e entregando a Boaz.
Parece curioso essa ação, porém era dessa forma que se formalizava aquela entrega, aquele repasse. Ele estava abrindo mão do seu direito de resgate em favor de Boaz. O testemunho público para a remissão e o casamento de Ruth foi invocado por Boaz e recebeu uma confirmação uníssona, ou seja, todo o povo, todos os anciãos, não somente aqueles 10 homens que inicialmente Boaz tinha chamado. Certamente aquele ajuntamento deve ter chamado a atenção das pessoas que entravam e saíam da cidade, e eles foram saber do que estava acontecendo. Então todos eles testemunharam o que aconteceu. Todos eles concordaram, viram que era justo o que estava sendo feito. Ou seja, Boaz agora estava recebendo o direito de ser o resgatador, o remidor. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como Leia e Raquel, que ambas edificaram a casa de Israel. Ou seja, Ruth estava sendo abençoada pelo povo de Israel. Ruth foi acolhida na comunidade de Israel com as mais elevadas honras. Ela foi comparada às mulheres de Jacó, Raquel e Leia. Terceiro tópico, a remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz. Primeiro item, o nascimento de Obed. Consumado o casamento, Boaz podia tomar a Ruth por mulher, e o Senhor lhe deu conceição, ou seja, o Senhor lhe permitiu engravidar. Deus é quem dá a vida. O Senhor lhe deu conceição ou concepção, e ela teve um filho. Foi grande a celebração das mulheres de Belém, pois entendiam como Deus estava agindo em favor de Noemi. Antes amargurada e acreditando estar sob castigo divino, a viúva de Elimeleque recebeu uma renovação de vida e teria agora alguém que cuidaria dela em sua velhice. Era mesmo o começo de uma nova fase na vida de Noemi. Os netos enchem os avós de orgulho e alegria. Noemi não era mais mãe. Seus filhos tinham morrido, e ela não tinha expectativa nenhuma de ser avó. E agora Deus a abençoava com um neto. Que bênção maravilhosa! Que Deus abençoe a todos os avós e avós. Que Deus permita a todos os netos terem avós e avós que os amem, que cuidem deles, que estejam junto deles em todos os momentos. E que Deus possa consolar aqueles netos que por algum motivo, pelas circunstâncias da vida, não estão mais com seus avós por perto. Alguns porque já partiram e outros porque as circunstâncias da vida os afastaram. Mas que Deus cuide deles todos os dias. Nos netos, os idosos projetam o prolongamento da vida, recebem novo ânimo e encorajamento. É uma recompensa por terem tido filhos e se dedicado a eles. Segundo item, nos fala de Boaz como um tipo de Cristo, um símbolo de Cristo. Se Noemi, Ruth ou Orfa não se casassem com alguém da família de Elimeleque, a linhagem ancestral de Davi teria sido profundamente alterada. Noemi já não tinha idade para gerar filhos. Orfa voltou para os moabitas. Já o Deus de Israel encontrou Ruth, cuja vida foi guiada por um caminho de renúncia, amor, pureza e muita submissão. Ela, como um tipo da igreja, se encontrou com Boaz, um tipo de Cristo, nosso Redentor eterno. A conclusão nos fala que a história de Ruth é uma história de redenção. Uma moabita foi não somente remida, mas entrou para a genealogia do Redentor da humanidade, Jesus, o filho de Davi. Ao lado de Tamar e Raabe, Ruth proclama a graça de Deus, que se manifesta a todos, judeus e gentios. Que proclamemos com poder a vida e a obra de nosso Redentor divino humano, Jesus Cristo, o Salvador dos homens. Ele é o nosso parente remidor, Ele é o nosso resgatador. E se nos submetermos a Ele, nós teremos bênçãos aqui e na eternidade. Aqui está, portanto, um resumo da nossa quinta lição, revista CPAD Adultos, nesse terceiro trimestre do ano de 2024. Comente, curta, compartilhe este vídeo, espalhe a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical.
boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos, e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.